igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és rei, para dizer, Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Vamos lá, teu reino sem veneno, justiça e igualdade, tua igreja te adora, a tua igreja te adora, teu reino sem veneno, misericórdia, justiça e igualdade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te busco, te procuro, ó Deus. Diga
Diga uma palavra profética para o seu irmão. Que bom que você veio. Fala para ele aí. Isso. Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Aleluia. Vem comigo. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Aleluia. E os teus ouvidos, diga igreja, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Levante as suas mãos e declara bem vivo aí. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus
Aplauda o Senhor, querido. Deus está aqui nesse lugar, amém? Levanta suas mãos e diga: o Senhor é bom. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Deus, desde a eternidade, está no controle. Deus, desde a eternidade, está no controle. Diga aí, meu Deus se o meu coração parar de bater, ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Eu queria destacar nessa noite a presença do nosso Deus nesse lugar. E saber que existe um Deus que levanta os mortos, que cura. E Deus está aqui nessa noite para fazer isso, querido. Para poder te curar, para poder te abençoar. Queria intimar você a cantar essa canção novamente comigo, recebendo a graça e o poder de Deus na sua vida. Amém? Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, oh Deus poderoso, sara e cura os feridos. Deus, desde a eternidade, está no controle. Isso, meu irmão, não temos, Ele está no controle. Deus, desde a eternidade, está no controle. O meu Deus é soberano. Então diga aí, meu coração para de bater, ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Levante as suas mãos. Meu Deus, aleluia. O meu Deus, se o meu coração parar de bater, ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Aplauda o Senhor bem forte, querido. Glória a Deus.
O Beto vai nos ajudar com mais um louvor e quem, né, vai contribuir nesse momento, fique à vontade para contribuir conforme seu coração. O teu nome engrandecer e agradecer-te teu nome em nossas vidas. Entramos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por nome em nossas vidas, em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Você pode assentar um pouco, fica à vontade. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom, sempre bom. Valeu, irmão. Obrigado, Hélio. Deus é. Valeu, Silvio. Glória a Deus, irmãos. Setembro chegou, estamos com o pé aí no final do ano, né? A gente já começa a ter um deslumbre aí, né, do fim do ano, porque só falta 4 meses. O ano está voando, né? O ano voou para muitos de nós, né? O ano voou. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Quero muito. Algo que queima no meu coração. Nessa noite, queridos, é a respeito desse ano que passou. De repente você está frustrado, você está chateado, porque na virada do ano você estava animado, você estava assim, que esse ano as coisas vão romper, as coisas vão acontecer. De repente esse ano, né, até aqui, não foi conforme você planejou. Até aqui, de repente, as coisas estão dando um pouco errado. Até aqui, de repente, as coisas ainda não encaixaram conforme você pensou ou conforme você imaginou. Eu quero te dizer, queridos, que Deus é o Deus do impossível. Se nesses 7 meses, né, nesses 8 meses que passaram ainda não aconteceu, eu quero te dizer que nesses 4 meses que ainda falta, Deus é capaz de fazer tudo aquilo que ainda não aconteceu. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, de um liberar poderoso de Deus sobre a sua casa e sobre você. De repente, de promessas que você recebeu no início do ano, de repente, de promessas que está para você acontecer nesse ano, filho, trabalho, emprego, todas as áreas da sua vida, porque a gente vai ficando chateado, vai ficando desanimado, garotinho. O ano está acabando e você vira para trás e fala assim, nada aconteceu, meu Deus, e a gente já começa a dar o ano como perdido. A gente já começa a achar que 2025, é só mais um ano, está acabando, vai acabar e nada aconteceu. Eu quero te dizer que muita coisa ainda pode acontecer nesse ano. Há uma virada ainda sobre a sua vida. Deus pode fazer, queridos, nesse curto tempo que ainda falta, tudo aquilo que você tem pedido, tudo aquilo que você tem buscado da parte do Senhor. Eu creio que o Senhor pode liberar sobre a sua vida. Quantos creem nessa noite? Digam amém. Oita, 100% de amém. Eu creio, irmão. Eu creio, vai ter uma virada. Esse final de semana foi muito interessante, né? A semana toda, né? E esse final de semana, o pastor veio compartilhando algo sobre depressão. E eu quero continuar falando sobre esse assunto, porque é um assunto muito interessante, é um assunto muito atual, né? E que muitas vezes nós desprezamos, menosprezamos, e muitas vezes nós temos preconceito a respeito desse assunto.
né? Principalmente nós homens. Muitas vezes nós não acreditamos que isso pode acontecer. Ah, isso é doença de rico, né? Eu já vi muita gente falando, não, depressão é doença de rico, né? Pobre não tem isso não dá nem tempo, né, Rubinho, de ter isso na nossa vida, não dá tempo, né? Mas a gente está vendo aí, queridos, né, muitos casos acontecendo, muita situação acontecendo, aonde a gente precisa estar atento aos sinais, né? Existem sinais, existem relações, né, que a gente precisa estar antenado com alguns sintomas que vão acontecendo. E eu quero trazer aqui a história de Elias. Aí você vai falar, poxa, pastor, eu já ouvi essa palavra, né, domingo, o pastor falou, mas a palavra de Deus se renova, irmão. Eu creio que o Senhor vai trazer algo novo a acrescentar na nossa vida aqui nessa noite, porque a palavra sempre se renova. A palavra é viva. Nunca se esqueça disso, queridos. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva e eficaz. Ela é tão viva, queridos, e tão atual, que ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então a gente nunca menospreza o poder da palavra. O que a palavra pode fazer em nós é algo sobrenatural. E nós estamos aqui numa reunião de sobrenatural. Nós estamos aqui numa reunião onde o Espírito Santo se faz presente. Nós estamos aqui numa reunião onde tudo pode acontecer, tudo pode mudar, realidades podem ser transformadas. E eu creio, e eu tenho fé para isso nessa noite, que realidades estão sendo mudadas e transformadas. Então, queridos, a depressão de Elias não é um sinal de falta de fé, porque Elias era um profeta top. Elias era o principal, Elias foi o principal profeta do Antigo Testamento. O cara ressuscitou mortos, o cara orava, chovia, o cara orava, parava de chover, o cara fazia prosperar, e o cara, tudo aquilo que ele tocava dava certo. Então Elias, queridos, ele foi um cara assim, sobrenatural. O cara não morreu. Vocês sabiam disso, que Elias não morreu? Ele não teve uma morte física. Ele subiu para o céu, queridos, numa carruagem de fogo vivo. Você sabia disso? Que Elias não morreu, não teve uma morte? Para você ver o tamanho da grandeza que era de Elias. Foi o principal profeta do Antigo Testamento. Mas teve um momento, um episódio, né, que a gente vai tratar aqui nessa noite, aonde ele teve tristeza, aonde ele teve ali, ele ficou chateado, ele ficou para baixo, ele ficou assim, desanimado, ele ficou sem esperança. E o pior momento na vida de um homem, queridos, é quando ele se encontra sem esperança, desanimado, para baixo. É o pior momento na vida de um homem, pode ser esse. Pode ser o ataque final do inferno contra as nossas vidas, porque nós vamos nos achar vulneráveis, né? Porque essas coisas prejudicam a gente fica chateado, fica nervoso, né? A gente briga em casa, briga no trabalho, às vezes não tem ânimo, né, para sair, para trabalhar, não tem ânimo para passear, não tem ânimo para nada, porque a chateação toma conta, né? Mas vamos lá, vamos começar, vamos ler a Bíblia um pouco. Vamos lá, abre a sua Bíblia aí. Quem achar primeiro aí, fala a página, 1 Reis 19. Se quiser projetar também, Luiz, por gentileza. 381, galera. 381 é a página que a gente vai começar. Tem hora que a gente está desencorajado, né, irmão? Desencorajado com um monte de problema, desencorajado em casa, desencorajado no trabalho, desencorajado com a igreja, desencorajado com tudo. Elias estava desencorajado, Elias estava desanimado, estava para baixo, tristão. E olha que ele tinha acabado, queridos, de conquistar a sua maior vitória na Bíblia. Elias, ele enfrentou 400 profetas de Baal, 400 inimigos de Deus. E foi muito interessante essa batalha, aonde ele fala assim, para os 400 aí, fala para Baal mandar fogo aqui, nessa lenha aqui, nesse holocausto que está aqui, manda ele aí queimar essa lenha que está aqui, e os caras ficam um dia orando para Baal mandar fogo, e ele fala, ixi, agora deixa comigo. E Elias vai lá, queridos, e faz uma oração falando para Deus, Deus, envia fogo nessa lenha e nesse holocausto e consome.
Queridos, ele ainda, para dificultar o negócio, ele molha a lenha, ele joga um balde d'água, ele manda, não, pode jogar água aí na lenha, aí, deixa o negócio mais difícil ainda, porque Deus vai mandar fogo do céu e vai consumir tudo isso aqui. E não deu outra, queridos. Ele abriu a boca, terminou de orar, cai fogo do céu sobre aquela lenha, sobre aquele holocausto que estava lá, e consome tudo, e queima tudo, e todo mundo lá em Israel começa a dizer que Deus é o Deus de Israel, que o Deus de Israel estava naquele lugar, que era o Deus de Israel. Eles são avivados por causa dessa vitória. E não só isso, ele mata à espada os 400 homens que estavam lá. Só que uma endemoniada, que era a rainha do momento, da época, né? Um dia eu quero trazer uma pregação aqui sobre Acabe, né? Acabe era o rei, e ele tinha uma mulher que chamava Jezabel, é o homem banana e a mulher abacaxi, né? Os B.O.zaço lá, tem muito homem banana e muita mulher abacaxi por aí, e a gente precisa tratar disso um dia. Mas o fato é, queridos, que essa mulher endemoniada, essa tal de Jezabel, fala assim, ô Elias, assim como você matou os meus profetas, eu vou te pegar, eu vou acabar com a sua vida, eu vou te matar. Queridos, depois dessa ameaça, ele sai fugido, ele sai correndo, ele sai com medo, ele sai desanimado, ele sai triste, ele vai embora, ele começa a fugir dessa ameaça dessa mulher. E aí ele começa a entrar num processo ali, né, que a gente pode dizer que é um processo de depressão, de ansiedade, não sei. É um quadro onde Elias ele estava desanimado, desencorajado, tristão, para baixo. Mas vamos lá o texto. Primeira Elias não tem não, né? Eu já ia falar primeira Elias. 1 Reis 19, a partir do versículo 3. Acompanha comigo, irmãos. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida depois dessa ameaça. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e ali deixou o seu servo. Olha para você ver, foi lá no centro deixar o servo, foi lá no barreirão deixar o servo dele. Depois disso, queridos, aí o texto, olha, deixou o seu servo, 4. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, a palavra está dizendo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. O cara estava chateado, estava desencorajado, desanimado, gente. Eu fico imaginando o desânimo de Elias. Mas a gente começa a se perguntar, poxa pastor, mas ele não teve um momento do auge dele, que ele matou os 400 profetas, e ele tinha conquistado a sua maior vitória, e agora o cara está triste? Pois é, queridos. É nos momentos em que nós conseguimos aquilo. Você já teve uma experiência de conquistar aquilo que você orou, ou aquilo que você tanto buscou? O carro, o trabalho, a promoção do trabalho, né? De repente aquela venda que você tanto esperava, e aí de repente você consegue aquilo que você tanto esperava, tanto aquilo que você pediu a Deus, mas aí te vem uma tristeza. Você fala assim, nossa, mas esse carro, não era isso que eu queria? Nossa, essa casa que eu comprei, não era isso que eu queria? A gente começa a ficar desanimado, né? Depois de uma conquista dessa, são ataques, porque a gente começa a baixar a nossa guarda, porque a gente conseguiu uma vitória, a gente começa a baixar a nossa guarda. E aí, queridos, é onde o inimigo muitas vezes entra com força total para trazer desânimo e desencorajamento para a gente. Mas continuando, ele pede para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Uma pausa aí. Elias está dizendo que ele não era melhor que os seus antepassados. Elias aqui, ele começa a fazer uma comparação, você consegue perceber que ele está se comparando com os seus antepassados, que ele não era tão bom como seu pai foi, os seus avós, como os seus antepassados foram. Queridos, a comparação, ela é terrível. A comparação, ela é sorrateira. E nós estamos vivendo dias de comparações, se você não sabe. A gente vai para a rede social, de repente tem gente que não usa aqui, eu quero dar exemplo também, né? Mas a maioria que usa as redes sociais começa a fazer comparação.
Aquele seu colega que estudou com você, está numa mega empresa. Aí você já começa a ficar triste. Caraca, o cara estudou comigo, ele era o cara do fundão, não parava de conversar, era o bagunceiro da turma, e o cara está numa multinacional, e eu estou aqui, remando, tentando sair dessa empresa que eu estou aqui para conseguir algo melhor. Nó, meu vizinho comprou um carro novo. Caraca, eu estou aqui com o meu fusquinha pingando óleo ainda, a minha Brasília, estou aqui pelejando para conseguir alguma coisa. E aí você olha, o seu cunhado está viajando, seu cunhado foi lá para fala uma praia boa aí, gente, me ajuda aí. Foi lá para Maldiva. E aí, cara, você começa a olhar aquilo e dá vendo ali, né, as fotos ali, e aí ainda vem a pressão da mulher, né? Ah lá, todo mundo viaja e a gente não viaja. Tá todo mundo para a praia e nós estamos aqui para aumentar a pressão sobre o homem, né? Você não vai fazer nada, não? Não vai levar a família para a praia, não? Está todo mundo na praia. Olha lá, os cunhados, os primos, está todo mundo na praia. E a comparação, queridos, começa a te levar para um lugar de tristeza, de desânimo, de desinteresse. Porque a gente, sem querer, a gente começa a comparar a nossa vida com o vizinho, com o cunhado, com o primo. É uma rixa nas famílias, muitas vezes, com os primos, né? Os primos acaba gerando uma rixa ali entre os primos ali, para ver quem consegue chegar primeiro, né? Fazer a primeira faculdade, fazer o seu primeiro milhão. Mas a gente está sempre comparando. E a comparação, queridos, ela vai te destruir. Se você ficar olhando a vida do seu vizinho, a vida dos seus familiares, isso vai te destruir. Você vai ficar chateado, você vai ficar triste. Você vai começar a dizer que nada está dando certo para você. Você vai começar a fazer como Elias começou a fazer aqui. A gente vai ficando chateado, queridos. A gente começa a olhar para a nossa vida e começa a pensar assim, a minha vida não está andando. A minha vida estacionou. A minha vida parou. Eu já vi falar que tem a crise dos 50, dos 40, dos 50, a crise dos 60... Tem crise para todo lado. Que é quando o homem, Ricardo, começa a olhar para a vida dele e fala assim, Deus, eu não consegui nada. Cara. E aquilo vai entristecendo ele. E aquilo vai jogando ele ainda mais para baixo. E lógico, Satanás não perde a viagem, né? Ele nunca vai perder a viagem. Ele já chega de voadora falando, você é um bosta mesmo. Você é um banana. E a gente começa, querido, a sofrer esses ataques na nossa mente. Começa a sofrer esses ataques no nosso coração, e a gente começa a se entregar à tristeza, a gente começa a se entregar ao desânimo, aí daqui a pouco você não quer nem sair de casa mais, quer ficar em casa deitado e dormindo, por causa de comparação. E às vezes a gente nem se dá conta que muitas vezes nós estamos tristes por causa de comparação, principalmente o homem. O cara chegou com um carro novo ali, você já, cara, nossa, carrão, velho. Aí dentro de você já fala assim, está vendendo droga. É a primeira coisa que a gente pensa, está traficando. Não. Tem hora que vem esses pensamentos, eu estou assim, né, estou levando muito para o extremo às vezes aqui, mas a gente compara a nossa vida com o próximo, queridos. E a palavra dessa noite é, não compare a sua vida com ninguém. Deus tem te dado o suficiente. Aqui deve ter uns 50, quase 100 homens. Cada um de nós aqui está numa estação. Eclesiastes fala que há tempo para tudo. Há tempo para chorar, há tempo para rir, há tempo para correr atrás, há tempo de prosperidade. Há tempo também de vacas magras. Tem tempo de vacas magras também. O fato é, queridos, que cada um aqui está numa estação. Eu não posso comparar a estação que eu estou com a sua estação que você está nesse momento. Eu não posso querer me colocar na sua estação, porque a minha estação é outra. O processo de Deus que está desenvolvendo na minha vida é outro processo. Por isso nós precisamos nos contentar, muitas vezes. Se contente. Não estou dizendo para você ficar parado e estacionado no lugar, não é isso.
Eu estou falando que quando nós vamos para esse ambiente da comparação, nós vamos, cavar e vamos cavar fundo e nós podemos nos encontrar como Elias, chateado, triste, brigando com a esposa em casa, brigando com os meninos, e você não sabe nem por que você está nervoso. De repente você está nervoso porque você está comparando a sua vida com a vida de outra pessoa. Amém ou não amém, igreja? Então meu computador desligou e já está reiniciando aqui. Mas a gente então, queridos, não pode caminhar por esse caminho. Vamos lá, vamos continuando agora, vamos lá. Agora é o 5, vamos lá. Deus trata Elias com compaixão e cuidado. Grava isso, irmão. Deus tem compaixão e tem cuidado pela sua vida, por você. Glória a Deus, só um glória a Deus. Mais um glória a Deus aí. Amém. Deus está cuidando de você. Ele cuida, queridos, e ainda tem compaixão de nós. Se precisar de uma chance, Ele vai dar. De uma segunda, de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta. Seja quantas chances a gente precisar, Deus vai ter uma chance para a gente. O coração dEle, o amor dEle, nos constrange. E Deus aqui teve compaixão, porque Ele podia falar para Elias, Elias, faz o seguinte, eu tenho outro profeta aqui na prateleira, deixa eu pegar aqui, e você, Elias, fica aí. Eu já tenho outro aqui prontinho para servir. Mas não, Deus tem compaixão e Ele ajuda Elias. Ele vai mandar um Big Mac para Elias. Ele vai mandar um pão, queridos. Imagina, Deus envia um pão e uma água fresca para Elias, para ajudar, para refrigerar, para alimentar Elias. Mas vamos lá o texto, Vamos lá, continuando. Então, ele se deitou debaixo de um pé de giesta e dormiu. Aqui a gente começa a entrar, queridos, nesse processo de depressão, de ansiedade, de angústia, sei lá, como que a gente trata isso, mas vamos tratar como depressão, esse momento aqui. E Deus está falando assim, Elias, vai dormir, vai descansar, Elias. Tem hora, queridos, que a gente precisa descansar. Se fosse fácil descansar, não tinha um mandamento na Bíblia falando, vai descansar. Existe um mandamento na Bíblia falando que é para descansar no 7º dia. Se fosse fácil descansar, desligar às vezes, eu não estou falando, queridos, para você ficar em casa e não ir trabalhar, não é isso. É de repente você não vender as suas férias, é tirar as suas férias e realmente dar uma passeada com a família. Porque tem gente que vende as férias para não tirar as férias e continua trabalhando nas férias. Às vezes não aproveita o tempo de descanso. E o tempo de descanso ele é importante para restaurar as nossas forças, para trazer vigor, para trazer ânimo novo. Então o descanso é de Deus, Porque até Ele descansou no 7º dia para nos ensinar que era necessário descansar. E aí continua, enquanto dormia, um anjo tocou e disse, levante-se e coma, Elias. A alimentação. Queridos, a alimentação ela é muito importante. Existem 3 tipos de depressão. 3 tipos. O nosso corpo, ele é formado por química. O meu corpo, o seu corpo tem a tabela periódica toda. Nós temos química no nosso corpo. Ou seja, nós precisamos comer verdura, precisamos comer vitamina, comer fruta. A gente precisa ter uma alimentação boa, saudável. Exatamente para manter ali a química do nosso corpo em dia. Porque, queridos, você sabia que existe depressão, que ela é uma falta de algum tipo de química no nosso cérebro? E pode levar a gente a um quadro de depressão, de tristeza, porque está faltando uma vitamina em nós. Existe. Então a alimentação, ela é algo importante na vida nossa também, porque tem hora que a gente só está comendo Big Mac, ou então só comendo o básico ali, porque não está dando tempo de alimentar bem. Homem, então, eu falo por mim, Tem dia que eu nem almoço, como biscoito. Tem gente comendo bolacha na hora do almoço, comendo biscoito, eu estou falando biscoito e bolacha porque alguns conhecem como biscoito e outros como bolacha, Então tem que falar para todos. Mas tem hora que a gente alimenta mal, queridos, E a gente vê aqui a Bíblia falando, a Bíblia trazendo alimento para Elias. Elias já estava correndo, Elias já estava fugindo, Elias já estava no seu processo de pedir a Deus para morrer. Outro tipo de depressão, existe depressão espiritual.
O que é depressão espiritual, pastor? Queridos, a gente sabe que existe o ocultismo. E algumas pessoas que já ou vieram dessas religiões, né, ocultista, quimbanda, todas aquelas bandas, bruxaria e satanismo, macumbaria, feitiçaria, enfim, todos esses tipos, né, de religiões que estão envolvidas com o ocultismo, existe perseguição no mundo espiritual. Sabia que existe perseguição no mundo espiritual que gera esse tipo de quadro nas pessoas? Não é só homem não, qualquer um, né? Devido ao nível de aliança que foi feito lá, e isso gerou uma perseguição, e a pessoa tem quadro de depressão exatamente porque se envolveu com essas coisas, né? E existe a depressão normal mesmo, a depressão que ela está relacionada com as nossas emoções. O que é estar relacionada com a emoção, queridos? Nós homens gostamos de guardar tudo. Tem hora que a gente não tem nenhum amigo para conversar. A gente não confia em ninguém mais. Todo mundo que a gente já confiou um dia decepcionou. Você está vendo Elias está sozinho aqui, não tinha ninguém com Elias. O único que tinha, ele deixou e foi embora. As nossas emoções, queridos, elas precisam de cuidado muitas vezes. Você precisa ter um amigo para conversar às vezes. Às vezes o pastor, às vezes alguém que confia, que você confia, ou que você está gerando ali uma confiança. Quando nós falamos, queridos, a gente está colocando para fora algumas emoções que estão presas dentro de nós. Porque essas emoções, elas, a gente vai guardando aquele monte de coisa, tem uma hora que a gente não aguenta segurar esse monte de pressão. Pressão no trabalho. Tem gente aqui que tem, todo dia já amanhece com a faca no pescoço. Tem que vender, tem que bater meta, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer aquilo outro. Todo dia você já amanhece com aquela pressão. Em casa, de repente, tem pressão também, porque existe pressão em casa também, não tem jeito. E às vezes, queridos, a gente precisa aliviar essa pressão. Às vezes a gente precisa colocar para fora. Está chateado? Está chateado. Fala que está chateado. Põe para fora. Já está virando, né? Deixa eu voltar aqui para o texto 6. Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado. Olha aí, chegou um Big Mac quentinho para Elias. Quem trouxe direto do céu? Aí, ô Betão, olha aí, um Big Mac quentinho. Que maravilha, hein, gente? Um anjo deixou lá para ele um pão. Olha o cuidado de Deus, queridos, um pão do céu. Qual é o pão que desceu do céu? Não precisa nem falar, né? Você já está matando a charada aí, qual o pão que desceu do céu? Havia um pão que desceu do céu alimentando Elias naquele momento. Perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Foi dar mais uma descansada. Ele precisava recuperar, ele precisava reanimar, ele precisava ali de algo novo e Deus estava dando as orientações e as coordenadas para Elias. Dormir, comer. Tem que tomar cuidado quando a gente fala nesse negócio de trabalho, que tem uma turma aí que não gosta de trabalho, né? Gente, pelo amor de Deus, tem que trabalhar. Homem foi feito para trabalhar. Tem uma turma aí que empola quando fala de trabalho, ele dá uma coceira, né? Dá uns negócios, uns revertérios aí, fica igual o Chaves lá, né? Dá até um... E tá ruim o mercado, né, gente? Quem é empresário aí sabe, tá correndo atrás e tá ruim, ó. Não está achando mão de obra. Mas graças a Deus aqui a gente não tem esse problema, né? A gente está falando de um descanso, que é um descanso na hora certa, no momento certo. Quando for para descansar, descansar. Mas quando for para trabalhar, a gente vai trabalhar também. Então o anjo do Senhor, 7. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma mais um pouco. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Deus tem algo para você. Deus tem algo a mais. Deus tem uma jornada além para você. Não se entrega. Não se entrega à tristeza, ao desencorajamento, a essas coisas que às vezes vêm no coração da gente. Tem hora que a gente pensa, queridos, que tudo acabou, que nada vai dar certo para a gente. Você já deve estar pensando na sua aposentadoria. Tem gente pensando que nem vai aposentar.
Tem gente pensando que como é que vai se manter com seus 40, 50, 60 anos. Deus vai cuidar de você, irmão. A palavra fala que nunca viu o justo mendigar o pão. Você não vai mendigar o pão, não. Fica tranquilo. Deus vai providenciar o pão, o alimento para você, para a sua casa. A gente preocupa, o homem preocupa, né? Se o menino vai ter uma faculdade para fazer, se vai ter os trem para comer, né? Se a esposa está bem. A gente preocupa, porque é da nossa natureza preocupar com essas coisas, de uma casa boa, de um conforto melhor. Isso faz parte, né, da nossa vida. 8. Elias se levantou e comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para a jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, que é o monte de Deus. Deus tinha uma jornada ainda para Elias, de 40 dias de caminhada. Você também ainda tem, queridos, muito propósito para cumprir nessa terra, muita coisa para fazer ainda. 9. Ali ele encontrou uma caverna, onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você quer fazer aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo. Ele está rasgando aqui agora com Deus. Derrubaram os teus altares e mataram todos os seus profetas, Deus. Aí vem a fala de Elias: sou o único que restou. Eu sou a última bolacha do pacote, Deus. E agora também procuram me matar. Outro problema aqui, como Elias, sou o único que restou. A gente começa a achar, queridos, que o problema que a gente está vivendo é só nós que estamos vivendo. A gente começa a achar que só nós estamos cansados. Não, que eu estou cansado. E a gente começa a achar que só nós estamos cansados nessa terra. Não! Não é só você que está cansado, não é só você que está com problema no casamento, não é só você que está com problema nas finanças, não é só você que está com problema de saúde. Todo mundo, queridos, tem problema. Mas Elias está batendo no peito e dizendo: não, Deus, é só eu que sobrou, sou eu. Somente eu sobrou. Olha o que eu fiz. Olha o que eu estou fazendo. Nós não somos os únicos, queridos. Não somos os únicos. Você não está sozinho com o seu problema. Você não está sozinho com o seu problema. É uma outra falha nossa, é achar que só nós temos problema e que nós estamos sozinhos com o nosso problema, isolados com o nosso problema. Nós começamos a achar que nós somos uma ilha. Nós somos uma ilha. Eu sou uma ilha, Deus. Só eu tenho, né? Só eu passo BO em casa, só eu passo BO no trabalho, só eu tenho que acordar cedo para trabalhar. 11. Saia e ponha-se diante de mim no monte, Elias, disse o Senhor. Elias, sai dessa caverna, não fica num canto choramingando. Não fica no canto dizendo que só você sobrou. Deus cobra uma reação de Elias. Fala assim: Elias, não fica se fazendo de vítima, não. Porque, queridos, muitas vezes a gente vai para um canto e começa a chorar. A gente vai para um canto e começa: ai, ó céu, ó vida, meu Deus, né? E Deus está falando, queridos, para a gente sair, para a gente se mover, para a gente se movimentar, para a gente não deixar a tristeza nos aprisionar, para o desânimo não nos aprisionar. A gente precisa se movimentar, se apresentar diante de Deus. Olha a ordem que Deus está dando para ele: saia, ponha-se diante de mim no monte. Elias, se apresente. Homens, se apresente diante de Deus, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Então, era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. 12. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna.
Muitas vezes, queridos, nós estamos esperando querubim aparecer, raio cair, trovão cair, tempestade aparecer, e Deus está falando com a gente no sussurro. Deus está falando com você no louvor. Deus está falando com você nas mínimas coisas. Mas a gente está esperando algo grandioso, o trovão, o raio partir o céu no meio. A gente está esperando algo estrondoso acontecer, e Deus está falando: eu estou falando com você. Eu estou falando com você em sonhos. Eu estou sussurrando no seu ouvido em sonhos. Eu estou usando outras pessoas para falar com você. Deus tem falado com você, irmão. Deus tem falado com cada um de vocês. É porque às vezes a gente quer uma voz audível lá dentro, ou uma voz audível aqui, e às vezes a gente não vai ouvir. Às vezes a gente vai sentir um suave sussurro, uma brisa no rosto, um simples toque do Senhor na nossa vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. Já estou querendo acabar, a mensagem vai ser rápida hoje. Quero ler com vocês agora o Salmo 121. Salmo 121, 1. A gente vai ler juntos, vocês vão me ajudar a pregar aqui nessa noite. Esse salmo é lindo, maravilhoso. Nunca se esqueça, queridos, de onde vem o seu socorro. Nunca, nunca. Nunca se esqueça de onde virá o seu socorro. Às vezes você vai estar triste, cabisbaixo, desanimado, desencorajado. Querido, se você for olhar esse governo que está aí, você vai desanimar. Se você for olhar o cenário da economia, você vai desanimar. Se você ficar olhando o contexto das coisas do mundo, você vai desanimar. Seus olhos devem estar no Senhor. Ele é o seu socorro. A provisão vai vir dele. A provisão não vai vir do governo, não vai vir do ministro da Fazenda, não vai vir do Trump, não vai vir de nenhum desses lugares. A provisão não vai vir do homem. A sua segurança não vem do homem. Enquanto, queridos, a gente não aprender a colocar a nossa segurança no Senhor, enquanto, queridos, a gente se mover por aquilo que nós estamos vendo, enquanto nós estamos nos movendo por aquilo que nós estamos ouvindo, enquanto nós nos movemos pelos sentidos, a nossa fé vai ser abalada. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. A sua fé, ela é fortalecida pelo ouvir a palavra. A sua fé vem, queridos, por crer que o seu socorro vem do alto, vem do Senhor. Porque a gente, queridos, não pode pôr a nossa esperança no homem. A gente não pode estar desesperançado, porque Ele é a nossa esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Não tem outro lugar para a gente colocar a nossa esperança, queridos. Não existe outro lugar a não ser depositar a nossa esperança aos pés daquele que é a esperança para todos nós. Vamos ler esse texto então? Vamos lá, a gente vai ler até o 7. Até o 7. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Gente, aplauda o Senhor, aplauda a palavra, aplauda a palavra nessa noite.
Elias tirou os olhos do Senhor durante um instante, queridos. Elias era um homem de fé, mas ele tirou os olhos do Senhor. Ele ouviu a ameaça de uma mulher. Assim como muitos de nós estamos ouvindo uma ameaça de um governo, nós estamos ouvindo uma ameaça de que a economia, a partir de 2026, 2027, vai entrar em colapso. E daí? Você não depende da economia. Primeiro que você não é daqui. Você é lá do céu, você é um cidadão do céu. E o Senhor vai prover, queridos. Eu tenho certeza que o Senhor vai prover a igreja dele. Assim como lá no Egito, existia uma cidade onde o povo de Deus estava o quê? Protegido. Onde o povo de Deus tinha a poderosa mão do Senhor. Onde o Senhor estava guardando o seu povo, cidade de Gósen, se eu não me engano. Todo o povo de Deus ficou separado em um determinado lugar. As 10 pragas veio sobre o Egito, queridos, e nenhuma atingiu o povo de Deus. Eles não dependiam daquilo que vinha do Egito. Eles não dependiam daquilo que Faraó mandava ou desmandava. Eles dependiam daquilo que Deus mandava para eles. Nós somos esse povo de Deus. Esse povo que vive pela fé. E não pelos sentidos. E não por aquilo que ouvimos ou por aquilo que estamos vendo na TV. Ei, desliga o noticiário um momento. Vai descansar no Senhor. Para de ouvir esse monte de notícia ruim que você está ouvindo. E descansa no Senhor. E por último, o nosso amigo Paulo, não precisa nem projetar, 2 Timóteo 1:12. Paulo, já nos seus momentos finais da sua vida, provavelmente aqui uma das últimas cartas que ele escreveu, dos últimos versículos, ele diz em 2 Timóteo 1:12, por isso estou sofrendo assim, estou a ponto de ser morto, né? Mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio, e tenho certeza de que Ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem eu tenho certeza de que Ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Vamos ficar de pé, homens? Você me ajuda, Beto? Aleluia. Feche seus olhos durante um instante. Como diz o querido Subirá, não tem nada de espiritual fechar os olhos, viu, gente? Pode ficar tranquilo. É só para você não perder o seu foco, a sua atenção em mim, nos músicos, no telão. É para você focar em Deus agora, focar no Espírito Santo. Focar naquilo que Ele está falando com você, em tudo que Ele falou com você nessa noite. Qual é o seu medo nessa noite? O que está te trazendo desânimo? O que está te desencorajando nessa noite? Tem algo te desencorajando? Tem algo te desanimando? Tem algo causando tristeza em você? Tem algo causando um perrengue, como diz, né? Em alguns lugares. Começa a deixar essas coisas ao pé da cruz, queridos. Tudo aquilo que está trazendo, que está tirando o seu sono, que está tirando a sua paz, comece a deixar aos pés da cruz. Porque o Deus da paz, vai começar a trazer paz sobre o seu coração nessa noite. Vai começar a trazer paz sobre a sua casa. Lembre-se de onde vem o seu socorro. Lembre-se de onde vem o seu socorro. Não desanime. Não desencoraje. Não tenha medo. O Senhor é com você. O Senhor é com a sua casa. Que o Senhor te fortaleça nessa noite. Aqueles que estão fracos e cansados nessa noite começam a ser fortalecidos em nome de Jesus. Começam a ser tocados
pelo Senhor nessa noite, recebendo a paz que excede todo o entendimento. De repente você está tendo problema de dormir, acordando durante a madrugada, com medo, com suadeira, com pesadelos. Em nome de Jesus, que o Senhor comece a tirar agora todo o pesadelo, toda insônia agora o Senhor começa a tirar. Toda falta de paz, que o Senhor repreenda o maligno nessa noite, a perturbação seja repreendida, o medo, o desânimo seja repreendido nessa noite, em nome de Jesus, pelo poderoso nome de Jesus, que você tenha paz, que você receba a paz que excede todo entendimento, venha sobre o seu coração e sobre a sua casa, que o Senhor renove as nossas esperanças nessa noite, em nome de Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer o que eu preciso. E diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobre o rosto ante a ti, esconde o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais do Santo. Esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença, meu prazer. Põe a mão na sua cabeça aí. Só tua graça me basta e tua presença, meu. Canta mais uma vez isso aí. Só tua graça me basta e tua presença, meu prazer. Glória a Deus. Que a graça de Deus, o amor de Jesus e a doçura do Espírito Santo esteja com todos vocês. Uma boa noite, boa semana e um bom mês de setembro!